Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Os vivos do além. Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Moisés, que havia proibido, dentro dos motivos lógicos daquela época, a comunicação com os espíritos, ali estava conversando com Jesus, mostrando que a partir daquele momento estava revogada a sua lei. Mas se nós vermos, Moisés não proibiu a comunicação com os mortos ou com os espíritos. Ele proibiu que as pessoas intercambiassem por interesse material com os espíritos. Portanto, ele tinha esses 12 profetas aos quais ele recorria quando ele precisava de algumas informações do além. Ou seja, as informações do além existiam, portanto eram proibidas. Mas também eram permitidas desde que aquelas pessoas estivessem bem preparadas, bem conscientes das suas responsabilidades. Essa responsabilidade é que nós temos que ter diante dos fatos, diante das situações que a vida nos coloca, que a vida nos oferece. Todo médium tem que saber que no mundo espiritual existem espíritos de todos os níveis, de todos os jeitos, para todos os gostos. E nós precisamos, então, termos aqui nesta vida todo o discernimento possível, todos os cuidados possíveis, para não sermos presos de armadilha de espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, espíritos maus e mistificadores. Por isso, temos que ficar atentos e vigilantes às ações e atitudes que a gente venha a tomar como médium e no nosso dia a dia também como médium, nós podemos estar à mercê de algumas armadilhas que eles queiram colocar para nós. Vigiemos e fiquemos atentos quanto a isso. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Muitas das vezes as pessoas leiam a Bíblia e, assim como todos nós, ao lermos um livro, tem aqueles tópicos que nos chamam a atenção e tem tópicos que nos passam despercebidos. Por isso, o Emmanuel diz, talvez, defendendo os interesses do sacerdócio. Talvez. Ou talvez não prestou atenção devidamente àquilo que foi lido. E tudo é assim. Toda vez que nós vamos ler, nós vamos absorver 70%, 80%. E exatamente daqueles 30% e 20% que a gente não absorveu, tem informação que falta para nos complementar nas informações que precisamos vivenciar e passar no dia a dia. É por isso que devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para procurarmos construir intimamente as forças e as bases que vai nos conduzir ao entendimento maior, à compreensão maior do Evangelho. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, e que o sepulcro é a porta de acesso. Dois espíritos, sabidamente já desencarnados há muitos séculos. E ali eles estavam para conversar com Jesus, para passar a ele as informações necessárias aquilo que os apóstolos precisavam saber. Porque eles precisavam entender que existia a comunicação mediúnica, que ela estava autorizada a partir dali, porque Jesus mesmo participou desta e de outras também. E os apóstolos estariam livres para todo o intercâmbio que aconteceu sempre no cristianismo nascente e sempre foi acontecendo ao longo das épocas, das eras da humanidade. Podemos ver no Atos dos Apóstolos vários fenômenos mediúnicos sendo relatados. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com as almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Jesus, em várias passagens, ele vai até os perseguidos, aos obsediados, conversa com eles, esclarece e os liberta do jugo daqueles espíritos. Várias passagens. Mas também nós precisamos entender que estamos constantemente às voltas com os espíritos mais variados, das mais variadas características.
E esses espíritos, então, interferem na nossa vida, cada um a seu jeito, cada um a seu modo, para nos trazer alguns tormentos, alguns malefícios, e se nós soubermos ser bastante vigilantes, vamos saber colher também dali os benefícios necessários. Precisamos, pois, fazer da nossa vida, da nossa existência, as bases sagradas que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem a um caminho de regeneração e de melhoria espiritual para todos nós. Somos espíritos imortais, somos espíritos necessitados do amparo, do amor. E os nossos bons espíritos que já partiram para o além, nossos amigos, nossos parentes, que já tinham evolução, voltam para nos instruir, para nos dar as dicas necessárias para errarmos mesmo menos e chegarmos lá em condições melhores. À medida que eles conseguem nos intuir, conseguem nos ajudar, conseguem nos esclarecer das nossas necessidades de melhorias éticas e morais, ao chegarmos no plano espiritual, eles também conquistaram junto conosco. Em contrapartida, aqueles que se perdem no labirinto do mal, tentar induzir as pessoas para o mal, tentar fazer as pessoas seguirem o caminho do mal, ao chegarem no mundo espiritual, quando nós encarnados chegarmos, estaremos tão mal quanto eles. Então nós precisamos ficar vigilantes para saber discernir se a comunicação vem de um mal ou de um bom espírito, conforme deixou claro João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Não eram espíritos maus, não eram chamados demônios, como as pessoas querem dizer, eram dois espíritos já bastante evoluídos, com bastante conquistas evolutivas, conversando ali com o mestre, passando, conforme já dissemos, a lição para os apóstolos que ali estavam. É possível conversar com os espíritos. Saber discernir se é um espírito bom ou se é um espírito mau. E assim nós vamos procurar agir e vamos procurar construir as forças do amor, da base excelsa que precisamos ter para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre um monte foram devidamente identificados. E ali, então, não é um fenômeno qualquer, não é qualquer amigo, não é qualquer espírito. Ali estavam dois amigos do outro mundo, colaboradores do Cristo, do cristianismo nascente desde lá da primeira revelação, Elias, um dos profetas, conversando com Jesus, mostrando para aqueles apóstolos a possibilidade, e eles deixaram gravados no livro do Evangelho, para que nós pudéssemos entender que, ao longo da nossa existência, nós vamos ter as comunicações espirituais, sim, dos bons espíritos, se nós tivermos com os corações voltados ao bem. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas possibilidades e segundo as suas necessidades. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. É importante entendermos que os mortos, chamados mortos, aqueles que já perderam o corpo físico, voltam à Terra para passar as suas informações e trazer as novidades, trazer as boas notícias. Aí você vai falar assim, mas lá no Rico e Lázaro, o rico morre, olha para o céu e vê Lázaro e pede que Lázaro fosse lá, dá-lhe pelo menos uma gota d'água. Ou então que Lázaro fosse avisar aos seus irmãos, e Deus fala para ele que tinha um grande abismo entre eles. Mas se vocês observarem na passagem lá do Lázaro desencarnado, do pobre chamado Lázaro, que tem dois Lázaros, tem um Lázaro que ressuscita e tem outro Lázaro que era um mendigo. Esse Lázaro, mendigo, está lá junto com Abraão, de uma situação mais feliz no plano espiritual, vamos trazer para a linguagem mais espírita, e o rico olha para eles, vê em extrema miséria e pede, Abraão, ordena que Lázaro
me dê pelo menos uma gota d'água pingando do seu dedo. Olha como que ele falou, ordene. Se ele falasse por clemência, por misericórdia, que Lázaro tenha compaixão de mim, autorize-o a trazer água para mim, ele estava demonstrando que ele estava se aproximando do bem e do momento do resgate. Mas quando ele usa o ordene, ele estava com um complexo de autoridade, achando que ele poderia continuar mandando, ou seja, a sua arrogância ainda era a mesma. Ele não tinha ali os bons sentimentos que deveria ter, ele não tinha ali os bons sentimentos que deveria cultivar. E eis que estavam falando com dois varões, que eram Moisés e Elias. E assim, em todos os contextos do Ato dos Apóstolos, vamos encontrar várias manifestações mediúnicas, várias mensagens espirituais explícitas, claras, que os espíritos estavam passando. E é aí que nós temos que procurar, então, entender a grandeza que a doutrina espírita trouxe, nos esclarecer da possibilidade da comunicação dos espíritos e da necessidade dessa comunicação para a nossa melhoria íntima, para a nossa melhoria moral. Somente assim, trabalharemos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, e a paz, a harmonia estará em nossos corações. Caminho, Verdade e Vida, diz Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. No site da FEB Editora você pode encontrar este e muitos outros livros que irão iluminar sua vida, iluminar seus caminhos. Paz e luz. E as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos envolvendo a todos, onde quer que estejamos.